Eu vou pedir a sua atenção, deixe sua Bíblia aberta. Vamos assistir esse vídeo muito instrutivo e em seguida vamos meditar nessa porção da Escritura. Vou pedir... É tempo de acordar. A igreja encontra hoje o seu maior desafio na história. Uma geração inteira na corda bamba. Será que a igreja vai ganhá-los ou perdê-los? Será que a igreja se levantará e lutará por eles? O número de pessoas nascidas nesta semana, 2.684.934. Número de pessoas nascidas neste ano, 140 milhões. O mesmo que a população da Rússia, mais do que a população do Japão. Enquanto você assiste este vídeo, 1.300 pessoas nascerão em todo o mundo. Em junho de 2011 eram 6.980.125.347. Nos próximos 10 anos, some mais 1 bilhão de pessoas. Hoje, 1/3 da população mundial tem menos de 15 anos, ou seja, 2,3 bilhões de crianças. Se o número de cristãos praticantes é de apenas 17%, então são 395 milhões de crianças cristãs. São 395 milhões de oportunidades para mudarem sua igreja, cidade, nação, mundo e o futuro. Você sabia que o mundo ao nosso redor está mudando? Geração Conectada. $640 milhões de usuários ativos, 50 bilhões de fotos postadas, mais de 2 bilhões de usuários de internet, mais de 5 bilhões de linhas ativas de celulares. Os smartphones de hoje têm a mesma tecnologia da nave Apollo que foi à Lua em 1969. O segundo maior país usuário do Facebook no mundo é a Indonésia. O mundo está mudando. Pesquise por Jesus no Google e terá 416 milhões de resultados. Pesquise por porn, de pornografia, e terá 951 milhões de resultados. A maioria das crianças que veem pornografia fazem isso em aparelhos comprados pelos próprios pais. Pesquisa do Instituto Barna mostra que crianças estão se afastando muito rápido da cosmovisão bíblica. Popstar mais popular no YouTube, Lady Gaga. Prêmio Grammy de melhor artista, Eminem, com suas palavras chocantes e más. Jogo mais popular no mundo, maldição e escuridão do Warcraft. Crianças americanas gastam 7 horas e 38 minutos na TV e mídia digital todos os dias. Crianças veem mais de 200 milhões de vídeos no YouTube diariamente e compartilham com seus amigos por centenas de sites e redes sociais. Nossas crianças estão sendo discipuladas pelo mundo. A igreja perderá esta geração. Onde estão as poderosas igrejas de Filipos, Tessalônica, Éfeso? Não há nenhuma. Por que as igrejas na Holanda, Espanha e Austrália estão sendo vendidas como bares, restaurantes, hotéis e mesquitas? Eles perderam uma geração. Porque depois da geração de Josué, Israel sofreu na era dos juízes? Porque depois de Davi veio Absalão? Eles perderam uma geração. 不要让我们迷失 อย่าปล่อยให้หนูหลุดมือไปนะคะ You're losing us. Нам поможете? You're losing us. Ви нам допоможете? 爸爸我们 우리 이름 먹으면 안 돼. Не теряйте нас. Somos la esperanza de la iglesia. Дай โปรดช่วยผมนะครับ No nos pierdan. Don't lose us. O número de crianças em nossas igrejas? 27%. Em média, apenas 3% do orçamento das igrejas são designados às crianças, mesmo sendo elas nosso futuro. 80% de todas as pessoas que vêm a Cristo fazem antes dos 18 anos. A janela 414 é a faixa etária em que as pessoas geralmente encontram Cristo.
A igreja tem influência, oportunidade, mandado, mão de obra e responsabilidade de levantar uma geração de transformadores de mundo. É hora de crianças e jovens tornarem-se o foco prioritário da Igreja Mundial. Foco de uma década, 2010-2020. Se você tivesse que se levantar para ganhar esta geração, que diferença você faria em 10 anos? Na sua igreja, comunidade, na sua nação? Una-se ao movimento para se levantar e lutar, para ganhar, para discipular uma geração. O tempo para a igreja chegou. Movimento Janela 414. Eles estão esperando. O reino de Deus é das crianças. O ensino de Jesus sobre o valor das crianças. Esse é o tema da mensagem à luz da passagem que eu sugeri aos irmãos. E nós vamos ler. Espero que esse vídeo tenha despertado nossa mente e coração para entender qual é a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo para as crianças. Diz assim então a palavra de Deus em Marcos capítulo 10, a partir do verso 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra. O Evangelho nos desafia, irmãos, a olhar tudo, absolutamente tudo, a partir de uma ótica e uma perspectiva cristã, a partir das Escrituras. E nós devemos olhar para as crianças, 1/3 da população mundial é constituída de crianças, a partir da perspectiva bíblica. E o contexto do texto que nós lemos, no Evangelho segundo Marcos, é muitíssimo interessante, porque Marcos, diferente dos demais evangelistas, ele traça uma linha reta para o ministério de Jesus. Jesus, no Evangelho de Marcos, embora em outras narrativas tenha visitado Jerusalém em outras ocasiões, no Evangelho de Marcos, ele é batizado no Jordão e segue em linha ininterrupta até Jerusalém e, em particular, o Calvário. E aqui, algumas semanas antes de dar a vida pelo povo dele, Jesus Cristo, no caminho para Jerusalém, se depara com esse cenário que Marcos nos escreve. Algumas crianças conduzidas, levadas por seus pais, tentavam se aproximar de Jesus. E os discípulos repreendiam os pais, impediam os pais de levar as crianças a Jesus. E na missão mais importante, em missão de redenção, de salvação, Jesus abre a agenda dele para atender crianças. E aqui já é uma grande lição. Crianças não são números, crianças são pessoas. E todas as pessoas têm valor diante do Criador. E Jesus Cristo deu particular atenção às crianças. E Jesus toma essas crianças nas mãos, ele ora por elas, ele impõe as mãos e abençoa a cada uma delas. E nessa passagem nós encontramos algumas preciosas lições. Eu oro para que o nosso coração esteja aberto, para que encontremos o nosso espaço nessa seara santa e possamos ser pessoas responsáveis na pregação do Evangelho para as crianças. E que esta igreja esteja com o coração também aberto para os desafios que se agigantam diante de nós. Precisamos certamente ampliar nossa visão e nosso trabalho com as crianças, porque certamente esta é a expressa vontade de Deus. Nesse grupo, registrado no Evangelho de Marcos, nós encontramos aqui três grupos distintos. Primeiro tem os facilitadores. Quem são os facilitadores? São aqueles que trazem as crianças a Jesus. O texto vai dizer que então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Ou seja, aqueles pais levaram seus filhos à presença de Jesus. E eu quero dar esse encorajamento aqui aos pais. O maior benefício que você pode fazer pelo seu filho, o maior,
Isso não é retórica vazia. O maior benefício que um pai e uma mãe pode fazer pelos filhos é conduzi-los à presença de Cristo. Todo investimento que um pai e uma mãe fizer nos seus filhos sem o Evangelho não é apenas inútil, é nocivo. Filhos com bom patrimônio, com a boa escolaridade, com a boa condição de vida, sem o Evangelho, é uma pessoa em perigo. O maior patrimônio que um pai pode oferecer ao seu filho é o Evangelho. E essa expressão curiosa, porque o texto diz que trouxeram algumas crianças a Jesus. E a palavra empregada por Marcos aqui, paidia, pode ser crianças de colo, crianças bem novas, a partir dos 8 dias, ou até mesmo crianças de 11 anos de idade. Provavelmente aqui eram crianças bem pequenas, porque Jesus tomou elas nos braços, impôs as mãos e orou. O ponto é, os pais, ou talvez mesmo alguns parentes, assim procedendo, reconheceram uma necessidade vital. As crianças precisam de Cristo. Via de regra, nós somos muito enganados a acreditar que crianças, ou melhor, subestimamos a inteligência das crianças ou a capacidade delas de receber o Evangelho. Evidentemente que uma criança, um bebê, não tem a condição ainda, cognitiva condição, de entender as proposições do Evangelho, como ainda há pouco eu brinquei falando da pericorese, uma expressão sobre a Trindade. No entanto, uma criança pode, e a história está aí para testemunhar, ela pode ser alvo da graça salvadora de Deus, sim. E nós precisamos olhar para as crianças como necessitadas dessa maravilhosa graça de Deus, de modo que não devemos esperar a criança alcançar certa idade para começar a ensiná-la sobre as sagradas letras. O grande paradigma para nós e modelo maior na Escritura talvez seja a figura de Timóteo, que, embora não tivesse um pai crente, tinha uma avó e uma mãe, ambas cristãs altamente piedosas. Diz a Escritura que Timóteo sabia as sagradas letras desde a tenra infância. Então, desde os primeiros passos, ele foi catequizado, instruído, foi levado a Cristo. E essa, certamente, é uma grande necessidade. Portanto, não sejamos pessoas que criam embaraços, dificuldades, mas facilitadores. Você não tem o poder de salvar o seu filho. A salvação é pessoal, é uma obra individual que Deus faz soberanamente na vida da pessoa. No entanto, nós podemos e devemos fazer aquilo que nos é necessário, ou possível, melhor dizendo, para facilitar. E essa obra envolve a instrução, a pregação para as crianças, envolve o exemplo, envolve uma série de coisas que podem ser úteis no processo de conduzi-las à pessoa de Jesus Cristo. Há um livro que eu quero recomendar a vocês. Há um tempo atrás, compramos vários desses exemplares. Os irmãos e as irmãs que trabalham no ministério com crianças na nossa igreja leram, pelo menos boa parte deles tiveram essa oportunidade. Eu encorajo a você, leia essa obra do Charles Spurgeon, chama-se Pescadores de Crianças, uma série de sermões que o príncipe dos pregadores pregava na sua igreja para as crianças. Ainda hoje, Spurgeon morreu no final do século XIX, na sua igreja em Londres, ainda hoje há um culto especial para as crianças. Numa tarde de domingo, às 15 horas, 600 crianças participando de um culto. Porque a visão, as crianças necessitam do Evangelho, e a igreja, os pais, todos aqueles que têm influência sobre elas, devem, portanto, ser facilitadores, não devem ser impeditivos às crianças. Olha o que o Spurgeon diz em um desses livros. Tenho encontrado, por vezes, uma experiência espiritual mais profunda em crianças de 10 e 12 anos, em que muitas pessoas de 50 a 60 anos. Nenhum terreno está mais bem preparado para a boa semente do que aquela que ainda não foi pisado e endurecido como a estrada. Nem ficou cheio de matos com espinhos. Alguns têm impedido as crianças porque se esquecem do valor da criança. O preço da alma não depende de quantos anos se tem. Devemos investir nas crianças, investir nelas. Eu fico, às vezes, inquieto com algumas leituras que eu vejo por aí. Por exemplo, uma diferença importante que nós precisamos fazer. Uma coisa é você não ter mérito, outra coisa é você não ter valor. Observe, a Bíblia diz que nenhum de nós tem mérito.
Não é por justiça própria que nós somos salvos. Agora, todo ser humano tem valor diante de Deus, porque todo ser humano foi criado à imagem de Deus. Não ter mérito é uma coisa, ok? Mas todo ser humano tem valor, e as crianças têm valor. O Novo Testamento foi escrito numa cultura em que a criança era um objeto dos seus pais. Na cultura greco-romana, pela lei pater potestas, o pai tinha direito à criança como um produto, como objeto. Ele podia vendê-la, podia escravizá-la, podia até matá-la. O Estado lhe garantia esse direito. E nós estamos caminhando numa direção, basta ver o que tem acontecido no mundo hoje, em que as crianças, sobretudo aquelas que ainda não nasceram, que estão sendo gestadas, estão sendo vistas como um produto que pode ser descartado em nome do direito da mulher. Isso é um crime contra Deus, é um crime contra a criação, é um crime contra a pessoa humana. As crianças têm valor e a igreja precisa abrir os seus olhos, e todos aqueles que invocam o nome do Senhor jamais devem compactuar com nenhuma doutrina, com nenhum ensino, com nenhuma ideologia que diminua o valor da pessoa humana. Devemos ser facilitadores, levar as crianças a Jesus. Amém, irmãos? Mas há um grupo ou outro aqui, os dificultadores. É uma palavra estranha, mas essa é a palavra mesmo. É aqueles que criam dificuldades. Os que impedem as crianças de virem a Jesus, de virem a Cristo. E quem são esses? Não poderia ser outros, discípulos de Jesus. Meu Deus. Mas os discípulos os repreendiam. Eram os crentes que estavam atrapalhando o trabalho de Cristo. Não era o Império Romano, não era a seita dos judeus, eram os próprios discípulos. Vejam, irmãos, como isso pode acontecer. A própria igreja, por ignorância ou atrevimento, pode ser um impeditivo à obra de Cristo. E os discípulos, no melhor das intenções, talvez, eu vou falar mais disso mais para frente, eles tentaram impedir Jesus de abençoar as crianças. O texto vai dizer, mas os discípulos os repreendiam a quem? Os pais. Os discípulos de Cristo, mais uma vez, demonstraram duas coisas, dureza de coração e falta de visão. Em vez de serem facilitadores, esses discípulos estavam sendo agora, repito, dificultadores, fazendo impedimento, criando dificuldades para a obra de Cristo. Razão pela qual eles estavam repreendendo os pais. Não, a agenda de Jesus é mais importante do que essas crianças. Jesus está indo para Jerusalém, para a cidade santa, para Sião. É a obra de salvação que está em jogo aqui. Não, ele não tem tempo para as crianças. Jesus então repreende os discípulos e toma as crianças nas mãos e as abençoa. Os discípulos repreenderam as crianças, ou melhor, aqueles que traziam as crianças. Quantas pessoas em nossas comunidades criando dificuldades nesse ministério? Nós precisamos ser facilitadores e não dificultadores. Um outro ponto interessante ainda, observe, o terceiro grupo, os abençoadores, são os que abençoam as crianças. O texto vai dizer, então tomando-as nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. E quem é esse que abençoava? Jesus. E o que é ser cristão? Imitador de Cristo. De modo que nós devemos ser facilitadores. E a melhor maneira de facilitar, entre outras coisas, é também abençoar, imitar o caráter de Cristo. E olha como ele toma as crianças nas mãos, impõe as mãos, abençoa. Isso é maravilhoso. Ele demonstra que cuidado, atenção, afeição não são indivíduos problemáticos, não são problemas que estão sendo trazidos para Jesus, mas pessoas, crianças. E ele dava valor aos leprosos, ele dava valor àqueles que estavam à margem, como por exemplo os enfermos, os leprosos, as prostitutas, os gentios, os publicanos, e agora ele dá atenção às crianças. Porque para Jesus elas têm valor. De fato, aos olhos de Cristo, cada criança é especial. Meus irmãos, eu não preciso trabalhar com dados e números, estatísticas, o vídeo já foi suficiente para alertar ou para provocar nossa reflexão. Mas olha, os números são aterrorizantes. Nós temos milhões de crianças vivendo em condições subhumanas, em trabalhos forçados, crianças entregues pelos próprios pais à prostituição. O norte do Brasil, eu vi com os meus olhos lá, o escândalo que é a prostituição infantil nos rios da Amazônia. Crianças com um corpo ainda em formação, sendo objetos de exploração sexual. Essas crianças são objetos e alvos da graça e do amor de Deus. E nós, Igreja de Jesus Cristo, devemos abrir os nossos olhos e fazer tudo quanto for possível para facilitar o caminho e abençoar essas crianças. E a melhor maneira de abençoá-las não é apenas
dando a educação, embora seja útil, não é apenas protegendo-as de todo tipo de marginalidade, mas oferecendo aquilo que ninguém pode roubá-las: Cristo, o Evangelho, a graça de Deus. Há um autor chamado James Ratzinger. Ele fala dessa passagem, expõe essa passagem em 3 grandes verdades aqui. Eu queria mostrar para vocês o que é que nós podemos aprender aqui, as 3 grandes lições. Portanto, vejamos. Primeiro, esse texto está falando sobre um maravilhoso encorajamento. Qual é o encorajamento de Cristo aos discípulos, à igreja? Deixai vir. Deixai vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis. E por quê? Porque dos tais é o reino de Deus. O encorajamento era para que os pais das crianças e para as próprias crianças. Mas a palavra de Jesus é dirigida aos discípulos. Deixem vir a mim. Não os impeçais. É delas o reino de Deus. E os discípulos foram repreendidos publicamente pelo Senhor. Aqui nós aprendemos sobre a afeição de Jesus, o seu amor pelas crianças. Ele recebe uma criança em seu nome. Ele diz que quem receber uma criança em seu nome é como se estivesse recebendo a ele mesmo. Observe o que disse nos versos anteriores, no capítulo anterior, Marcos 9:42 vai dizer: e quem fizer tropeçar a um desses pequeninos, melhor que fora lhe pendurasse o pescoço a uma grande pedra de moinho e lhe fosse lançado ao mar. Jesus está trazendo aqui uma palavra de advertência. Se você for pedra de tropeço para uma criança, se você impedir o caminho dela até Cristo, melhor é a morte para você. Porque grande juízo virá sobre aqueles que de alguma maneira criam impedimento para que as crianças se aproximem do Senhor, ou que tornam-se pedra de tropeço para cada uma das crianças. Nós aprendemos preciosas lições aqui. Há um bispo inglês, renomado, precioso, instrutivo, um homem de Deus, o John Riley. Em uma de suas obras ele fala o seguinte sobre esse texto. Olha só, que passagem interessantíssima, que comentário brilhante. O grande cabeça, referindo-se a Cristo, o grande cabeça da igreja encontrou tempo suficiente para dar atenção às crianças. Embora o seu tempo na terra fosse precioso, e homens e mulheres estivessem perecendo por todos os lados, por falta de conhecimento, Jesus não pensava que meninos e meninas fossem menos importantes. Aí vem a repreensão. Nenhuma igreja pode ser reputada como saudável se estiver negligenciando o bem espiritual das crianças, ao mesmo tempo em que se desculpa preguiçosamente de que é inútil sob a alegação de que crianças são apenas crianças. Não é uma igreja saudável se não houver bom investimento e atenção devida para com as crianças. E a igreja, na verdade, ela faz um trabalho secundário, porque a responsabilidade diante de Deus é dos pais. É dos pais. São os pais que vão prestar contas dos seus filhos, do que ensinou, do que deixou de ensinar, do exemplo bom que deu, do exemplo ruim que deu. Ou seja, a responsabilidade é dos pais, não é da igreja. A igreja entra nesse projeto, nesse processo, como arauto da pregação, como arauto do rei, melhor dizendo, como agência que tem a missão de anunciar o evangelho a todos, inclusive as crianças. É parte do ministério da igreja também dar suporte e ajudar o trabalho com as crianças. Então Jesus convida as crianças para virem a ele. É um maravilhoso encorajamento, ou não é? É deixai vir as crianças, não impeçais, porque delas é o reino dos céus. Esse encorajamento é baseado no profundo amor e afeição do Senhor pelas crianças. Nós aprendemos aqui também sobre uma dura, observe, dura reprovação. O verso 14 ainda diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Em outras versões diz: não o impeçais, não criem impedimento, não criem obstáculos. E é interessante porque o verbo aqui empregado apenas aqui em todo o Novo Testamento, é uma repreensão pública, mas é uma dura mesmo. Jesus não falou assim: olha, vem cá, deixa eu dar uma palavra a vocês aqui em particular. Não, não foi assim. Foi na presença de todas as pessoas. Ele foi duro com os discípulos. Ele está mostrando indignação. E é santa indignação. Não é explosão de ira, não é uma perda do controle emocional, é uma santa ira, indignação. A palavra aqui justamente é essa. É que os discípulos estavam fazendo aquilo que era contrário à expressa vontade de Deus. Não os impeçais, não os embaraceis. Ele está fazendo uma dura repreensão. E por que razão os discípulos agiram assim?
Por que eles procederam assim? Deixa eu mostrar para vocês algumas verdades aqui bem interessantes. Porque os discípulos impediram as pessoas de trazerem as crianças a Jesus. O que aconteceu com os discípulos? Acontece todo santo dia, nas melhores igrejas. Primeiro, zelo sem entendimento. Boa parte das pessoas pecam, irmão, por ignorância. A ignorância é o combustível da audácia. Quanto mais se fala alto, quanto mais se tem convicção, sem entendimento, esse zelo é inócuo, na verdade é nocivo. Então os discípulos não fizeram com má intenção. Olha só, o mestre está numa obra especial. Ele está indo para Jerusalém. Ele vai entrar triunfante na cidade de Davi. Não tem tempo para essas crianças, nem para os seus pais. Então eles estão dando uma dura nos pais das crianças, não é necessariamente nas crianças. E tinham zelo, mas faltava-lhes entendimento. E então Jesus diz, olha, não. Vou parar, vou abrir a agenda. A prioridade agora é a criança. São as crianças. E aí então Jesus começa a fazer o que o evangelista Marcos registra. Recebe nos braços, impõe as mãos, ora e abençoa. É muito perigoso esse elemento do zelo sem entendimento. Isso envolve várias coisas na vida da igreja. Um outro ponto que levaram os discípulos a agir assim, dúvida quanto à capacidade das crianças. Os discípulos devem ter julgado que as crianças não estavam aptas ou eram incapazes de discernir elementos básicos espirituais. As crianças não podiam ouvir a Jesus ou não podiam ser tocadas por Jesus. Dúvida quanto à capacidade das crianças. Eu pergunto aos irmãos, não é assim que muitas vezes nós agimos? Não subestime o que Deus pode fazer na vida de uma criança. Boa parte dos cristãos se converteram entre 7, 8, 14 anos de idade. Crianças, pré-adolescentes, adolescentes, pessoas ainda não completamente maduras ou em formação. Nem os filósofos gregos, nem os rabinos judaicos concediam grande importância às crianças. Sabe por quê? Porque eles entendiam que as crianças não eram capazes de absorver certos conteúdos. Só para vocês terem uma ideia, na tradição judaica, para participar ou ingressar numa sinagoga e aprender as primeiras regras básicas da lei, era necessário que a criança completasse 13 anos de idade. Então, na sinagoga, só eram admitidos alunos a partir dos 13 anos. Se os pais entendessem que poderiam essas crianças receber ensino, que recebessem em casa. Mas na sinagoga só a partir dos 13 anos. Era uma perniciosa perda de tempo, como disse um rabino, era como desperdiçar o precioso tempo investir em criança. Mas naquele dia Jesus mostrou justamente o inverso. Ele refuta essa tese de que a criança não tem capacidade de aprender. E terceiro, esquecimento quanto ao valor das crianças. O que está em jogo aqui também é isso. Os discípulos estavam, ainda que não conscientemente, talvez, eles estavam legando a segundo plano o valor da criança. A criança, repito, não tem mérito, como eu vou mostrar para vocês à luz da Escritura, mas as crianças têm valor diante de Deus. Foi por elas também que Cristo deu a sua vida. O ponto, portanto, passa a ser o seguinte: como as crianças podem ser impedidas de verem a Jesus? Como é que você, por exemplo, pode impedir alguém, ou uma criança em particular, de vir a Jesus? Como é que os próprios pais podem ser impedimento para as crianças virem a Jesus? Deixa eu dizer uma coisa para você. O Robert McCheyne, um pregador escocês que viveu no século XIX, ele pregou um sermão na sua igreja que causou um alvoroço, um rebuliço santo. Ele pregou um sermão sobre as crianças, mas o sermão foi dirigido aos pais das crianças. E no encerramento daquele sermão, ou na conclusão do sermão, ele diz o seguinte: é triste uma pessoa ir para o inferno. Ninguém pode descrever o que é isso. Toda a linguagem de Jesus nos evangelhos, e observe, Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o inferno. Toda a linguagem é simbólica e apenas ilustra os horrores da condenação eterna. Mas existe uma coisa mais terrível do que a condenação em si. É ouvir os seus filhos clamando de dentro do inferno: pai e mãe, vocês me enviaram para cá. Quando o pai e a mãe conhecem o evangelho e não ensinam o evangelho por palavras e exemplo. Observe como é que as crianças podem ser impedidas de virem a Jesus: sonegando o ensino da palavra.
quando pais sonegam aos filhos o tesouro do Evangelho. Nós vivemos numa cultura em que todo mundo está preocupado com o futuro. Todo mundo quer ser independente. Todo mundo quer ter segurança. Todos querem ter estabilidade. As pessoas querem se dar bem na vida. Elas querem ter sucesso. E nesse afã de sucesso, muitas pessoas perdem o principal. Os filhos são matriculados nas melhores escolas. Eles precisam aprender mais um idioma, talvez 2. Eles precisam fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, emprego, renda, condição, o melhor endereço. Eles têm que ascender socialmente. Nada disso é ruim. Nós somos cristãos, não somos comunistas, sobretudo comunistas hipócritas. Ou a esquerda caviar. Não é ruim essas coisas. Todavia, essas coisas todas, repito, sem o Evangelho, é perda de tempo. E mais do que perda de tempo, é altamente destrutivo. Você não pode sonegar o ensino às crianças. E não deve transferir para a igreja. A igreja, repito, ela faz um trabalho secundário. Por que secundário? Porque o trabalho primário é com as famílias, é no coração das famílias, com o culto doméstico, com as escrituras sendo abertas, com as crianças aprendendo com o exemplo dos pais. Olha o que diz o livro de Provérbios. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Sabedoria. Sempre que eu apresento um bebê, via de regra, eu gosto de citar esse verso. Porque a preposição no caminho pressupõe que aquele que está disposto a ensinar está no caminho. Você não pode dizer, esse é o caminho, meu filho, segue esse caminho. Ou como alguns pais, vai para a igreja, está no caminho certo, mas eu mesmo não vou. Ou seja, sonegando, não, está no caminho, ensinando no caminho. Os pais devem ensinar os filhos desde a mais tenra infância e na dinâmica da vida, como diz o livro de Deuteronômio. No sentar, no levantar, no caminhar, nas refeições diárias, em cada oportunidade, ensinar, falar, mostrar. As crianças devem ser instruídas, catequizadas na palavra, no Evangelho. Como os pais ensinam ou podem prejudicar, impedir, de outra maneira, prejudicando pelo mau exemplo. Eu coloquei essa foto aí porque essa foto vai denunciar muita gente, inclusive alguém que está pregando essa noite. Porque nós todos incorremos em maus exemplos, às vezes inadvertidamente, e as crianças estão nos observando. Eu tenho um garoto lá de 11 anos que está me monitorando 24 horas. Eu falo, meu Deus do céu, ele não deixa passar uma. Só observando. Pai, meu Deus. Nós prejudicamos os nossos filhos pelo mau exemplo. Não é que nós fazemos uma agenda, acorda de manhã, vou fazer uma agenda de mau exemplo. Deixa eu pensar como é que eu posso prejudicar o meu filho hoje. Bem, é inadvertidamente, é involuntariamente, mas as crianças estão aprendendo mais do que com o que elas ouvem de nós, mas sobretudo pelo que elas veem em nós. Portanto, tomemos cuidados, irmãos. Escandalizar uma criança e servir de pedra de tropeço é um pecado de consequências graves. Lembra que eu li o texto lá, de Marcos 9,42? É melhor que ate uma pedra de moinho no pescoço e se lance ao mar. Terrível. Observe então o que disse um pensador cristão. Sabemos que uma criança registra no subconsciente as astúcias, os hábitos e os maneirismos dos seus pais, numa idade em que parece impossível para uma criança prestar atenção ao que ocorre à sua volta. A gente fala assim, não, é muita criança, você não vai estar aprendendo não, ela não está nem está vendo. Olha, não está só vendo, está filmando e registrando tudo. Registrando tudo. É impressionante a capacidade de uma criança. Portanto, é um grande peso, é uma grande responsabilidade que a gente só pode superar com a graça de Deus. Outro elemento, não posso deixar de falar isso, roubando o tempo que é delas. Prejudicamos as crianças à medida que roubamos o tempo delas. Então, irmãos, observem, nada merece maior atenção do que os nossos próprios filhos, do que as crianças que estão à nossa volta. Elas precisam de tempo. E lançaram um discurso, uma frase bonita, para amenizar a negligência. A frase bonita é assim, não adianta só tempo, ou quantidade de tempo. O importante é a qualidade de tempo. Fale isso para uma criança que você vai ver o que vai acontecer. Ó, meu filho, eu não tenho tempo para você todo dia, mas pelo menos um dia a cada 60, eu vou ter uma manhã com você, mas vai ser uma manhã muito boa. Olha, nós vamos para o Bosque da Barra. Nós vamos depois dar um mergulho
Como é aquela praia maravilhosa, reserva lá, Daniel, que você tem uma propriedade lá. Reserva de Grumari. Vamos dar um mergulho em Grumari, depois vamos comer um peixe, um tambaqui assado, maravilhoso lá do norte. Vai ser um tempo maravilhoso, jogar bola, PlayStation, etc. e tal. Não adianta, não adianta. Só quantidade de tempo é o que as crianças precisam. Tempo com os pais. E muitas vezes, irmãos, com a família. Não apenas, eu estou falando aqui, nem todos são pais. Mas tempo com outras pessoas, dê tempo às crianças. Olha o que diz o livro de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, há tempo para todas as coisas. Inclusive, deve existir tempo para as crianças, tempo adequado. Quando as crianças são perguntadas sobre essas questões, a primeira coisa que elas falam é: eu preciso de mais tempo com os meus pais. Elas querem tempo, elas querem presença. E deixa eu dizer uma coisa, amanhã é dia das crianças. Geralmente as crianças têm uma lista enorme de presentes, né? Criada esse dia no Brasil desde 1924, não é isso, Daniel? Com o presidente... Tirando onda com você, porque você sentou na minha frente mesmo. Não estou vendo mais ninguém, só você. Então, um presidente brasileiro, que agora me falha a memória, foi em 1924, isso é verdade. Embora nos outros lugares do mundo seja no dia 20 de novembro. Então, criou esse dia do Dia da Criança. Então, as crianças aguardam ansiosamente esse dia, né, para ganhar presentes e tal. Mas deixa eu dizer uma coisa, é bom dar presentes, é bom receber. Mas presentes não substituem presença. O que mais seu filho precisa é da presença, estar perto. E não apenas o corpo, porque às vezes o corpo está presente, pai, não, vou sair contigo hoje, mas o pai está aqui. Ó. As mães são mais atenciosas, os pais, vou te contar, nós estamos difíceis, viu, gente? Meu Deus do céu, eu falo, meu Senhor, tem que melhorar muito. Mas a graça de Deus é suficiente para nos ajudar. Mas, feitas essas observações, essa repreensão dura que Jesus fez, há uma revelação impressionante. Deixa eu caminhar para essa revelação interessante aqui. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Qual é a revelação impressionante aqui? A revelação impressionante é essa afirmação. Dos tais é o reino de Deus. E a pergunta é, o que Jesus quis dizer com isso? Eu disse que o título dessa mensagem é: o reino de Deus é das crianças. Por que das crianças? E aqui a gente está numa questão teológica densa, que foi objeto de controvérsia, em particular no V século, entre Agostinho e um homem chamado Pelágio. Duas verdades que não podem ser perdidas de vista. Observe. Primeiro, as crianças não são criaturas inocentes. Então não existe aquela coisa da criança nasce neutra. Então ela está na linha. Em determinado momento ela vai escolher o bem ou o mal. Essa mentalidade do mito da inerente bondade humana é herético. A Bíblia não ensina que a criança é neutra, que a criança é inocente, que a criança é boazinha ou é um anjinho. Quem é pai e mãe sabe aqui que os anjinhos, de vez em quando, deixam as asas em algum lugar e fazem uma bagunça. Então você pega a criancinha na maternidade e fala, meu Deus, que coisa linda. E de fato, alguns não são tão assim, agora estão essa coisa de botar fora de criança. Eles até assustam, falam, meu Deus, é tu. O que é isso? Mas tem gente que não tem bom senso, enfim. Eu escondo as minhas fotos, porque vai sair, não pode botar não, que vai assustar. Mas enfim, então tem algumas que são mais bonitinhas do que as outras. Mas então você pega a criancinha bonitinha e tal, rapaz, coisinha linda e tal. Mas não são inocentes, irmãos, não são inocentes. Para não gastar muito tempo nisso, só um livro não, vou indicar livro hoje não. Um filme. Assista um filme chamado A Caçada. Esse filme se dá numa escola norueguesa, e o filme é muitíssimo interessante. Não vou contar o filme, mas a ideia por trás do filme, a pergunta que o filme está tentando responder é a seguinte, o cara faz com a genialidade, e ele é um luterano, o produtor, fui pesquisar e descobri. Esse luterano, esse produtor desse filme, A Caçada, ele está tentando responder a seguinte pergunta, uma criança pode mentir? Porque o filme ele se desenrola a partir de uma mentira de uma criança que destruiu uma cidade inteira. Ele está tentando mostrar e desconstruir o que a teologia chama de mito da inerente bondade humana. As crianças não são do reino de Deus porque elas são inocentes, porque não são. Porque toda pessoa que vem ao mundo é filha de Adão, herdeira da culpa e da condenação. A Bíblia diz, não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos se extraviaram,
Todos se fizeram inúteis, não há quem busque a Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso envolve as crianças também. Portanto, o ensino aqui não é que as crianças são inocentes. Então, guarde isso. Segundo, as crianças não são salvas simplesmente pelo fato de serem crianças. Então, não é salvação por faixa etária. Opa, é criança, então está salva. Ok. Não é salvação por faixa etária. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia só ensina uma coisa: sois salvos pela graça mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se englorie. Efésios 2, versos 8 a 9. Portanto, elas não são salvas simplesmente porque são crianças. Então, a segunda pergunta que esse texto nos impõe é: por que o reino de Deus é das crianças? Por que é delas? Qual é o ensino aqui? O que é que Jesus pretende ensinar aos discípulos naqueles dias e a nós todos? Duas grandes verdades aqui que estão profundamente interligadas. Primeiro, as crianças veem a Cristo com total confiança. Eu pergunto aos irmãos, um bebê, uma criança, elas dependem ou não dependem completamente dos seus pais? Sim ou não? Completamente. Você pega uma criança, eu tive essa experiência muito singular, você pega uma criança, coloca ela num lugar mais alto, e a criança está lá, ainda está dando os primeiros passinhos ainda, né? Aquela bolinha de carne. Aí você abre os braços e fala, vem! Ele se joga. Você pode estar na piscina com 4 metros de fundura, ela está na borda da piscina, vem! Ele se joga. Porque ele confia completamente naquele pai, ou naquela mãe, ou naquela pessoa ali. Então a criança é um símbolo porque ela confia. Então só podemos ser salvos se confiarmos plenamente na obra de Cristo. Ninguém é salvo por confiar em si mesmo, na sua bondade, ou suposta bondade, ou justiça própria. Nós só somos salvos se crermos. E crer não é acreditar que Jesus existiu, ou que existe. Crer é confiar totalmente. E a criança, por isso, é um símbolo de salvação, porque confia em Jesus. Um outro elemento, crianças vivem na total dependência. Elas descansam na provisão dos pais. Uma criança, um bebê, por exemplo, não acorda de manhã e fala, será que vai ter leite hoje, mamãe? Ela sabe que a mãe está lá e que o leite, de alguma maneira, está lá, vai chegar. É completa dependência. Símbolo. A criança é um símbolo. Ou simboliza, melhor dizendo, a total confiança e a total dependência, símbolos da graça salvadora. Para citar mais uma vez o príncipe dos pregadores, olha o que ele diz. Quando penso em todas as multidões de bebês que morreram, que agora estão apinhando as ruas do céu. Parece uma ideia bendita que, embora muitas gerações de adultos tenham morrido na incredulidade e rebelião, um número grande de crianças passa subindo ao céu, salvas pela graça de Deus, através da morte de Cristo, para cantar louvores para sempre diante do trono eterno. Deus imputa sobre as crianças pequenas a graça de Cristo, ou a justiça de Cristo, melhor dizendo. E, portanto, elas são salvas não porque são crianças, não são salvas porque são inocentes, são salvas porque Deus soberanamente imputa sobre elas a justiça de Cristo e assim garante a elas o reino que foi planejado desde a eternidade para a glória do próprio Salvador. Por fim, o grande exemplo de Cristo aqui. Jesus não apenas acolhe as crianças e repreende os discípulos, mas faz 3 coisas importantes aqui. Primeiro, ele demonstra afeição, tomando as crianças em seus braços. Pode existir coisa mais afetuosa do que tomar uma criança nos braços? Esse é o símbolo da mão. A mão é forte o suficiente para machucar e é também delicado o suficiente para fazer carinho. E Jesus é esse ser que tem afeição pela criança. Esses vitrais, e nós perdemos tanto, fomos tão empobrecidos, achamos que esses vitrais, essas representações da Igreja Católica. Isso é coisa de católico. Então tá. Então coloca lá a galinha com os pintinhos debaixo das portas das igrejas, então. Esses vitrais, eles é uma tentativa da arte cristã de representar, visualizar esta afeição de Cristo, ou outros atos redentivos de Cristo. Imagine o Deus que se faz carne, tocando em suas criaturas com tamanha afeição. Dá para você imaginar os pais
colocando nos braços do Deus encarnado seus filhos, e o Deus encarnado abençoando, impondo-lhes as mãos. Jesus tem profunda afeição pelas crianças. Nós devemos, irmãos, suprir as necessidades emocionais das crianças. Eu já contei isso aqui uma vez e agora me ocorreu aqui. Eu desci em Botafogo, na estação do metrô, e tinha um compromisso no Maitá, se me falha a memória. Estou lembrando do endereço porque foi ali que eu encontrei o rapaz, depois do Largo dos Leões. Um artista, um pintor, inclusive. Eu tinha contato com aquele moço. E começamos a conversar. Fazia tempo que não nos encontrávamos. E eu ouvi, começamos a conversar. E quando nós olhamos o relógio, já tinha mais de 1 hora de bate-papo ali. Aí depois eu falei, preciso ir que eu tenho um compromisso. E eu dei um abraço nele. Falei assim, deixa eu te dar um abraço. Ele começou a chorar. Um homem. E ele disse assim, eu não lembro qual foi a última vez que eu recebi um abraço. As pessoas têm sede de amor, sede de atenção. Não adianta empilhar o quarto dos seus filhos de brinquedos. O que eles precisam é de um toque, de um abraço, de um sorriso, de sair juntos, de perceber que o Pai está presente, olhar nos olhos, ser terno, gracioso. Nós somos muito duros, irmãos. Nós precisamos aprender a dosar a repreensão com encorajamento. E Jesus está mostrando o Verbo encarnado. O mesmo Jesus que chicoteou no templo aqueles que faziam da casa do Senhor comércio, é o mesmo Jesus que está abraçando as crianças e afeiçoando-se a elas. E por fim, ele abençoa as crianças orando, impondo as mãos sobre as crianças, orando por elas. Ele ora, ele intercede por elas. São pessoas, são vidas. Eu pergunto, quantos de nós de fato gasta tempo orando pelas crianças? Você pode não ser pai ainda, pode não ser mãe ainda, mas eu pergunto, quanto tempo nós gastamos orando pelas crianças? Não apenas pelos nossos filhos, mas pelas crianças, por essas que dominicalmente vêm aqui à frente, vão para as salas aprender um pouco mais. Quanto tempo? Orando por elas, abençoando, invocando sobre tais a bênção do Senhor. Nós precisamos aprender com Jesus. Ele, sem sombra de dúvida, é o nosso maior exemplo. Eu quero encerrar contando a vocês a história de um rapaz que é tão intensa a história dele que foi feito um filme sobre ele. É o Charles Colson, vai aparecer aí uma ilustração, não havia máquinas naquele tempo, mas uma ilustração da história desse grande, notável soldado que lutou na Guerra Civil Americana, na famosa Batalha de Gettysburg, onde milhares de pessoas foram mortas, a mais sangrenta batalha da Guerra Civil Americana. Ele tinha apenas 17 anos de idade, quando se apresentou voluntariamente para a guerra, contra a escravidão, liderados pelo exército de Abraham Lincoln. Mas o que está por trás da história dele, o que o motivou a ir para a guerra, e todo o desenrolar da história dele, foi a maneira como ele foi criado pela sua mãe. Ele foi criado na piedade cristã. Ele foi criado recebendo desde a mais tenra infância o Evangelho. E ele entendeu que aquela luta era nobre, que aquela luta era digna. Embora não tivesse o dever legal, ele entendeu que tinha o dever moral de se envolver com aquilo, porque a causa era nobre. Ele falou assim, eu quero dar minha vida e lutar por essa causa. E aí, como ele não tinha idade para ir para o fronte, trabalhar com armas e tal, ele então foi tocar na banda dos exércitos do sul, do norte, melhor dizendo. Enfim, e aí ele está na guerra e acontece o que lamentavelmente aconteceu com muitas outras pessoas. Ele é alvejado lá e aí agora ele está numa sala de cirurgia, que não eram salas como nós temos hoje, mas era realmente a antessala da morte. Ele teve uma das mãos amputadas e uma perna amputada, numa época em que não tinha cirurgia, transfusão de sangue, nada disso. Essas amputações, via de regra, na maioria dos casos, era apenas prolongar por alguns dias ou algumas semanas a morte. E aí, quando ele está lá no hospital do Exército do Norte, o médico judeu vem cuidar dele e começa a cuidar. E o testemunho do Charles Colson tocou profundamente esse médico judeu. Qual é o discurso dele? O médico disse, olha, você vai ter que tomar aqui, literalmente, eles usaram um outro nome, mas era bebida. Vou ter que te embriagar para fazer a cirurgia. Cirurgia, que na verdade era usar um serrote para cortar a perna dele. Ele falou assim, doutor, eu não posso beber.
eu não posso tomar essa bebida. Eu fui criado entendendo que eu não devo me envolver com essas coisas, e eu sou cristão, eu não posso chegar no céu com bafo de conhaque. Isso está no livro e no filme. E o médico, mas rapaz, não, eu seguro. Doutor, Deus me sustenta, pode fazer o seu trabalho. E aí, quando não havia nenhum recurso, então, foi feita a operação. Amputou uma mão e uma perna. E ele, então, colocou um pano na boca e segurou firme enquanto os médicos serravam a sua perna. E então, antes de fazer o procedimento, ele falou, só queria fazer uma oração. Ele falou, Senhor, a tua graça me basta. E foi feita, então, a operação. Muitas outras pessoas morreram, e aquele rapaz ainda ficou por alguns dias. E o médico, então, continuou a fazer o seu trabalho, mas sempre pensando naquele Charles Colson. E aí, a história vai desenrolar que o médico, então, fica sempre pedindo informação. Como é que ele está? Ele não está muito bem, não. Aí o médico veio visitá-lo. Ficou incomodado com aquilo. Um médico judeu, ateu. E o médico, então, disse assim, como é que você está? Eu não estou muito bem, mas Deus tem me sustentado com a sua graça. Doutor, e aí vem a história fantástica. Doutor, essa noite eu sonhei com o Senhor. E eu tenho uma mensagem de Cristo para você. Eu estou indo para a eternidade. Eu não vou viver aqui, mas eu tenho minha salvação garantida pela obra que Cristo fez. E começou a pregar num estado já bem delicado, gemendo de dores, febril, e começou a falar para o médico do maravilhoso amor de Deus, da graça de Deus. E aí o Charles faleceu. O médico não conseguiu dormir mais, pensando naquele jovem cristão. E, de alguma maneira, o Espírito de Deus trabalhou no coração daquele homem e ele também se rendeu a Cristo. Tempos depois, ele estava numa igreja no Brooklyn e uma senhora idosa, numa cadeira, uma anciã, estava dando um testemunho, dizendo que tinha criado 14 filhos, todos no Senhor. Todos ouviram dela as primeiras palavras, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ela falando sobre a importância de criar os filhos no Evangelho. E de repente ela fala, um dos meus filhos morreu na guerra, morreu honrado, morreu buscando o melhor para a nossa pátria. E o meu filho me escreveu uma carta pedindo que eu orasse para um médico que amputou a sua perna. E desde então eu tenho orado por esse homem, não o conheço. E o médico estava lá naquele dia, ele não aguentou, correu em direção para ela e falou, minha irmã, sou eu. Eu fui alvo da graça de Deus por intermédio de seu filho, um jovem santo, que com 17 anos morreu pela pátria e morreu honrando o Evangelho. Ele só fez o que fez, o Charles Colson, porque Deus o alcançou por sua graça. Mas para que Deus o alcançasse por sua graça, houve facilitadores. E o primeiro facilitador foi a mãe. Meus irmãos, que Deus nos use, que Deus nos ajude a não impedir as crianças de se chegarem a Cristo. Que nós sejamos facilitadores, abençoadores. O que Deus pode fazer por intermédio dos nossos filhos? Qual é o projeto de Deus por meio dessas crianças que dominicalmente circulam no nosso prédio, no nosso espaço aqui? Deus pode fazer uma obra especial. E eu oro para que você seja um facilitador, um abençoador, e que as nossas crianças sejam alvos da graça salvadora. Amém? Vamos ficar em pé e orar. Falemos com Deus, coloquemos o nosso coração diante dEle. Senhor, nós te bendizemos, te exaltamos pela Tua palavra, como ela é nova, viva. É sempre bom ler e aprender da Tua palavra. E nesta noite, mais uma vez, nós fomos tocados pela Tua palavra. Nós queremos, Senhor, ser instrumentos vivos em Tuas mãos para abençoar muitas crianças, a começar por aquelas que estão próximas a nós, a começar pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, pelos nossos vizinhos, pelas crianças da nossa igreja, da nossa comunidade. Senhor, abre os nossos olhos, que nenhum dos Teus filhos aqui seja encontrado sendo impedimento às crianças, mas que possamos conduzi-las a Cristo, que possamos, tal como Cristo, abençoá-las, com a palavra, com o exemplo. Ó Deus, abençoa os pais aqui, Senhor. Dá a todos nós sensatez, sobriedade, sabedoria, temor, diligência, para pregar o Evangelho aos nossos próprios filhos.
dando exemplo de como seguir a Jesus. Não permita que os nossos filhos pereçam, Senhor, mas que eles sejam contados entre aqueles que estarão diante do Cordeiro com vestiduras brancas. Oramos pelos nossos filhos que ainda não se renderam a Cristo. Oramos para que eles se curvem diante do Senhor. Oramos para que o coração de pedra seja trocado por um novo coração. Oramos, Senhor, para que eles sejam livres das ciladas de Satanás. Há tantos laços. Ó Deus, guarda-os, protege-os por meio da tua poderosa e santa providência, de modo que onde quer que estejam guardados sob o teu poder, preservados no Evangelho e conduzidos até a glória. Abençoa esta igreja, Senhor, desperta esta igreja para se envolver com o ministério com as crianças, homens, mulheres, comprometidos a ser bênção para a vida de outras crianças, Senhor. Nós oramos por aqueles a quem o Senhor tem sustentado nesse ministério ao longo desses anos. Agradecido oramos por cada um deles e te pedimos, Senhor, levanta mais obreiros para essa seara, para que nós possamos aproveitar essa oportunidade, para que nós não venhamos a perder essa geração, mas que essa igreja esteja apinhada de crianças, servindo ao Deus vivo, crescendo na luz, no Evangelho, no temor do Senhor, buscando ser cidadãos de bem, cidadãos que abençoam essa nação corrupta e corruptora. Oramos pedindo essas bênçãos com um coração cheio de gratidão, orando em nome daquele que é o autor da salvação, a quem imploramos, ó Deus, salva as nossas crianças. Em nome de Cristo, amém.